Olá! Vamos mergulhar de cabeça num tema que é o coração de qualquer prova de alto nível: direitos e garantias fundamentais. Hoje, nossa missão é destrinchar o caderno 10 do projeto Alero Turbo, com foco total nos artigos 5º a 17 e, claro, naquelas pegadinhas que a FGV adora colocar no caminho. E olha, é fundamental a gente começar dizendo que toda essa análise vem do material de elite criado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, a cabeça por trás do projeto Alero Turbo. O mérito é todo dele. O que a gente vai fazer aqui é transformar esse conhecimento denso numa ferramenta de revisão rápida e estratégica para turbinar a preparação. Então, qual é o nosso roteiro de hoje? Primeiro, a gente vai construir uma base de concreto sobre direitos fundamentais. Depois, vamos abrir a caixa de ferramentas dos remédios constitucionais. Aí o assunto esquenta. A gente vai entender a revolução que aconteceu em 2023 no tema da nacionalidade. Em seguida, entramos no jogo político da inelegibilidade e, para fechar com tudo, um raio-x das armadilhas de prova mais comuns. Vamos começar pelo começo, pelo alicerce. Porque, antes de sair decorando inciso, a gente precisa entender a lógica por trás de tudo. É esse entendimento que separa quem acerta uma questão da sorte de quem gabarita a matéria. E o primeiro pilar é esse aqui. Como o professor Lessa aponta lá no Flash Memo número 1, tem uma diferença gigante entre direito e garantia. Pensa assim, direitos são os bens, aquilo que a Constituição nos dá, tipo direito à liberdade. As garantias são as ferramentas, os instrumentos que a gente usa para defender esses direitos, como o habeas corpus. É basicamente a diferença entre o que e o como. E esses direitos não apareceram do nada, eles evoluíram, sabe? Em ondas que a gente chama de dimensões. A primeira onda foi a da liberdade, direitos civis e políticos. O Estado tinha que ficar na dele, era um não fazer. A segunda onda foi a da igualdade. Aí o Estado precisou agir, um fazer, para garantir saúde, educação. E a terceira, a da fraternidade. Olhou para o coletivo, tipo o direito ao meio ambiente equilibrado. Agora uma pergunta que, olha, a FGV ama de paixão. Responde rápido. Existe algum direito fundamental que seja 100% absoluto, que não possa ser relativizado em hipótese alguma? E a resposta é um sonoro não. Nenhum. Essa é uma característica essencial dos direitos fundamentais. A relatividade. Nem o direito à vida, que é a base de tudo, é absoluto. A própria Constituição, lá no artigo 5º, prevê pena de morte em caso de guerra declarada. Então, se nem a vida é absoluta, nenhum outro direito vai ser. Isso tem que estar na ponta da língua. Beleza, mas e na prática? Se um direito nosso for violado, o que a gente faz? A Constituição não nos deixa na mão. Ela nos dá uma verdadeira caixa de ferramentas, os remédios constitucionais. São 5 ações poderosíssimas para a gente se defender. Vamos dar uma olhada rápida nesse quadro. O habeas corpus todo mundo conhece. Protege a nossa liberdade de ir e vir. Detalhe, é de graça e não precisa de advogado. Já o habeas data serve para a gente acessar ou corrigir informações nossas que estão com o governo. Também é de graça, mas atenção, precisa provar que tentou resolver administrativamente antes e não conseguiu. O mandado de segurança é para proteger direito líquido e certo, ou seja, um direito que é óbvio, claro, que se prova com um documento sem precisar de uma longa discussão. O mandado de indulção entra em campo quando falta uma lei para a gente conseguir exercer um direito nosso. E, por fim, a ação popular, que qualquer cidadão eleitor pode usar para anular um ato que prejudique o patrimônio público. Certo, vamos para um cenário de prova. Alguém precisa de informações sobre os gastos do governo com propaganda. É uma informação que deveria ser pública. O caminho é o habeas data, certo? Afinal, é para ter acesso à informação. Aí que mora o perigo. Pegadinha clássica. A resposta é não. E essa é a questão 09 do caderno do professor Lessa. O habeas data é para dados pessoais sobre a própria pessoa que está pedindo. Para informações públicas de interesse geral, como gastos do governo, o caminho certo é o mandado de segurança. A banca adora confundir os dois. Foco total aqui. Agora a gente vai entrar num assunto que não só cai, ele despenca em prova e que teve uma mudança gigantesca faz pouquíssimo tempo. Quem estudou nacionalidade antes de 2023 e não se atualizou está correndo um sério risco. A pergunta clássica era essa: se uma pessoa brasileira adquire uma outra nacionalidade por vontade própria, ela automaticamente perde a nacionalidade brasileira? Não mais. Esquece isso. A Emenda Constitucional 131 de 2023 virou completamente esse jogo. A regra antiga, que dizia que a perda era a regra, já era. Essa é, sem dúvida, a atualização mais quente e importante em direitos fundamentais dos últimos tempos. E como ficou agora?
A nova regra, que o professor Lessa detalha bem, é bem mais simples. A perda da nacionalidade brasileira só vai acontecer em duas situações. Primeira, se a própria pessoa pedir expressamente, tipo, olha, não quero mais ser brasileiro. E segunda, se a naturalização for cancelada por uma decisão judicial, seja por fraude ou por algum ato contra a ordem constitucional. Fora isso, a regra é manter a nacionalidade. E já que estamos em nacionalidade, não dá para esquecer o mnemônico que salva vidas na prova, M3.com. Ele serve para memorizar os cargos que são exclusivos de brasileiro nato. Vamos lá. M, de ministro do STF. P3, de presidente e vice da República, presidente da Câmara e presidente do Senado. C, de carreira diplomática. O, de oficial das Forças Armadas. E o último M, de ministro de Estado da Defesa. Isso tem que estar no automático. Entrando agora na arena dos direitos políticos. É aqui que o jogo fica mais complexo, especialmente quando a gente fala de quem pode e quem não pode ser votado. Vamos focar num ponto que sempre gera confusão, a inelegibilidade. O conceito-chave aqui é o de inelegibilidade reflexa. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. É a regra que proíbe o marido ou a esposa e os parentes próximos do presidente, governador ou prefeito de se candidatarem a cargos na mesma área de atuação do titular. O objetivo é bem claro: impedir a formação de dinastias no poder. E aqui vem o pulo do gato, o que a banca usa para derrubar quem não está atento. A súmula vinculante 18 do STF. A questão vai dizer, mas o prefeito se divorciou da esposa no meio do mandato. Agora ela pode se candidatar, né? A resposta é não. A súmula diz com todas as letras que o fim do casamento durante o mandato não afasta a inelegibilidade. Isso é para evitar o famoso divórcio de fachada, só para fins eleitorais. Bom, chegamos ao nosso briefing final. Agora é jogo rápido, modo turbo, focado nas armadilhas que a FGV costuma montar. Vamos passar por alguns pontos para ninguém cair em cilada no dia da prova. Primeira pergunta de fogo: Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI. Ela tem poderes de investigação próprios de autoridade judicial. Com base nisso, ela pode sair quebrando sigilo bancário e mandando fazer interceptação telefônica? Cuidado aqui, a distinção é muito sutil. Sim, a CPI pode quebrar o sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo de dados telefônicos, ou seja, ter acesso ao registro das ligações. Mas um grande sonoro não para interceptação telefônica, que é ouvir a conversa em tempo real, e também para busca e apreensão em domicílio. Essas duas coisas só com ordem de um juiz. É a tal da cláusula de reserva de jurisdição. Outra pegadinha manjada. Uma pessoa foi condenada criminalmente, com sentença definitiva. Isso significa que ela vai perder para sempre os direitos políticos? Mais uma armadilha. A Constituição proíbe a cassação de direitos políticos. O que acontece, na verdade, é uma suspensão, enquanto durarem os efeitos da condenação. A pessoa cumpriu a pena, os direitos voltam ao normal. A banca adora trocar suspensão por perda ou cassação. A única hipótese de perda mesmo é aquela que a gente viu, do cancelamento da naturalização. E, para fechar, vamos com uma dica de ouro do professor Marcelo Lessa, que resume tudo. Dominem o artigo 5º como a palma da mão. Ele é a alma da prova. Não tem para onde correr. É o artigo mais importante, o mais detalhado e é onde a aprovação de muita gente é decidida. Essa análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, a gente avisa assim que o próximo resumo for liberado. E deixe um comentário. Qual tema merece uma análise dessas na próxima vez? Até lá e ótimos estudos!